faz um tempo já que eu estudo o Sudeste Asiático, né? E aí eu fiz um episódio sobre o islamismo no Sudeste Asiático, com o pessoal do História Islâmica, tem um tempinho já. Aí eu pensei, né, pô, preciso fazer outro também sobre budismo, taoísmo, confucionismo, e aí foi quando o pessoal saber, deve ter um mês e meio que a gente está combinando essa live, eu fiquei gripado, agora pela minha voz um pouco anasalada, minha gripe tá até querendo voltar. Cada hora foi acontecendo uma coisa, né? Deve ter quase 2 meses que a gente está para fazer essa live. E aí eu chamei vocês pelos vídeos que eu já vi de vocês no YouTube, que vocês falam bastante da cultura chinesa. E, inclusive, muito obrigado por ter aceito o convite para me dar essa aula aqui. Ô, louco. E aí você me indicou uns vídeos para ver, né? Eu vi, muito legais, já deram uma clareada. E aí eu convidei vocês aí para fazer um episódio com a gente para divulgar. Quem segue a gente tem curiosidade, né, sobre a Ásia, sobre a China. Eu acho que é um tema muito legal, porque quando eu estudei para fazer um episódio sobre Ho Chi Minh, até tem um outro que eu quero fazer, e estudei o Vietnã, que é, acho que dos 10 países do Sudeste da Ásia que eu estudo é o que mais me dá curiosidade, a forma como eles resistiram ao longo dos séculos, enfim. Eu acho muito legal estudar o Vietnã. Então, chamei vocês porque eu falei, é isso, eles sabem tudo de confucionismo, e pô, vários vídeos, e é algo que na minha cabeça, eu imagino as maioria das pessoas que vão ouvir, que vão se interessar, até a frase do Ho Chi Minh que você colocou explica bem, que você fala, nossa, mas é uma religião? Não é. É uma religião como a gente entende aqui, ou sei lá, é só como uma doutrina para a gente melhorar como ser humano, o que é isso, o que não é. E, e para a gente que separa muito, né, em caixinha, né, é muito difícil entender alguma filosofia, algum estilo de vida, alguma religião, como queiram, que abarca várias desses, entre aspas, né, categorias que a gente coloca aqui. E aí, então, se você quiser, eu já te começo com a primeira pergunta que eu tenho vontade de te fazer, mas aí é com você. Quiser esperar o pessoal chegar mais um pouco, você que manda. Ah, acho que tá tranquilo, né? Já estamos uns 10 minutinhos aí já, eu acho. Não sei Isso. quanto tempo passou. Deve ter aí É, os números, o tempo aí, né? Manda abraço, vamos lá. então, aqui na minha aulinha particular, eu não consigo deixar de perguntar primeiro, até, embora isso seja muito aberto, muito amplo, né? Até sei que é difícil responder quando a pergunta é muito ampla assim, mas como você definiria o confucionismo em si? Aqui a gente está falando, né, na China, onde ele nasceu, não exatamente não vamos entrar no Vietnã ainda, seria para ter uma definição do que é o confucionismo. Muito bem. Confucionismo é a relação entre ética e conhecimento. Confucionismo é isso daí. Do meu ponto de vista, na minha definição, é isso daí. É a relação entre a ética e o conhecimento. Então, que nem você falou, a gente separa muito em caixinha e tudo mais. Do meu ponto de vista, eles também separam tudo em caixinhas também, só que do jeito deles, né? Vamos dizer assim, né? Então, mais ou menos por aí o negócio, para não me esticar tanto, não enrolar muito, aquela coisa toda, tudo mais assim. Resposta simples, direta é o confucionismo é a relação entre ética e conhecimento. E fugindo um pouquinho do tema, rapidinho, só uma curiosidade. A minha esposa, a gente tem um recém-nascido de 6 meses, né? Então, quando um sai, o outro tem que ficar em casa. E uma tia dela chamou, vamos para uma reunião que a gente está fazendo? Reunião do quê? Ah, eu não sei explicar, é mistura de um monte de coisa, você vai gostar, você vai adorar. Resumidamente, ela vai, eu fico, eu fiquei com vontade de ir, curioso, mas não dá. Está com recém-nascido em casa. E não é que a tia da minha esposa chamou ela pro taoísmo, elas estão indo semanalmente numa reunião de taoísta, de Taiwan. Eles são três taiwaneses que dão aula de taoísmo aqui. Falam português, segundo ela, não foi, né? Segundo ela, o português enrolado e tal, né? Mas falam. E eu achei bem curioso, quando a gente estava combinando a live, eu falei, nossa, olha, eu tô querendo falar de confucionismo aqui, e coincidentemente minha esposa começou a frequentar o taoísmo sem saber, porque a tia dela não soube nem explicar o que era. Um parênteses aqui, uma curiosidade. Pior que eu fiquei com vontade de ir, né? Mas agora com o bebê em casa não dá, né? Falei, pô, eu também quero ir nessa reunião aí, como é que faz? E, bom, eu vou falar do Vietnã. Você falou aí
deu uma categoria direta aí para a gente ter uma ideia do que é o confucionismo. E aí eu gostaria de te perguntar com relação ao Vietnã. O Vietnã, aí, para quem não sabe, é um resuminho rápido, pertenceu à China por o quê? Século 2, 3 ao 10. Ficou pertencente aos chineses. Eles têm um monte de guerras entre eles. Inclusive, você tem um documentário do Ken Burns muito bom sobre a Guerra do Vietnã. São 10 episódios de uma hora, assim, é uma série o negócio. E fala muito das políticas internas que aconteceram durante a guerra, tanto no Vietnã do Sul, do Norte, como nos Estados Unidos. E ele aponta muito para isso, que os vietnamitas têm uma visão a longo prazo, parecida com a dos chineses. E não lembro qual general do Ho Chi Minh foi, se foi o próprio Ho Chi Minh falava, amanhã ou depois eles vão sair daqui, a China vão continuar sempre do nosso lado, eles vão ser sempre nossos vizinhos. Então é uma relação curiosa que o Vietnã tem com a China, né? Que eles um lembra muito o outro, mas ao mesmo tempo rola uma desconfiança mútua, principalmente da parte do Vietnã, que foi um estado satélite da China, vamos dizer assim, domínio estrangeiro, que teve que lutar por séculos para ter a sua independência. E aí, até então era o Dai Viet, né, que o Vietnã que a gente conhece hoje foi dividido em dois, mais ou menos como a gente soube na Guerra Fria. No sul era Champa, que era uma população mais marítima, como os reinos antigos hoje a Indonésia, a Malásia. Eram populações ali litorâneas que se beneficiavam do comércio marítimo ali, do Índia, China, mundo árabe, Índia, China. E o Dai Viet não, é uma população camponesa basicamente, né? É a agricultura que era o forte deles. Então, só fazendo esse apunhadão para o pessoal tentar entender que o norte do Vietnã sempre foi mais ligado à China, até pela proximidade geográfica. E como é que fica essa relação, né? Porque a influência é forte, mas ao mesmo tempo é um estado que teve muitas guerras com os chineses, de certa forma, até hoje, né, tem uma desconfiança muito grande com a China. E como é que fica o confucionismo aí nessa bagunça histórica toda aí? Pois é, né? Desconfiança com a China, os próprios chineses têm também, né? A história inteira deles, né? Na época dos estados combatentes, nem se fale, né? Cada estado ali com as suas leis e tudo mais. Os chineses também estão em guerra desde sempre também, né? Os vietnamita, pessoal ali do Laos, Camboja também, pessoal que estranha de vez em quando também, né? Mesmo jeito que vamos dizer assim, você tem uma relação tensa do Vietnã com a China, você tem também, pelo menos um tempo atrás, você teve uma relação tensa do Vietnã com o Camboja, por exemplo, né? Tipo, eles, vamos dizer assim, que em termos de dominação, tipo, o Vietnã também dá suas, né, dá uma dominadinha aqui, ali, mas, enfim. Mas no caso aí do Vietnã, vamos dizer assim que hoje em dia os artigos que a gente lê e tudo mais, pelo menos do meu ponto de vista, eu fui, né, para a gente discutir, e que eu li mais artigo dos próprios vietnamitas mesmo, né, dos filósofos vietnamitas atuais, né, um chinês ou alguma coisa de um coreano, um japonês, por aí vai. Li menos de artigo europeu, por exemplo, né. Do ponto de vista deles, eles não abrem mão do confucionismo. Esse é um consenso. Daí, o pessoal procura fazer diferenciação do que é o confucionismo do Vietnã e do que é o confucionismo da China. Então, eles estão, vamos dizer assim, que a impressão que eu tenho é que há uma constante. O pessoal sempre definindo a diferença, não tanto definindo o que eles têm de mais parecido e tudo mais. Então, por exemplo, hoje em dia você pode falar que o Vietnã tem relevância na vida econômica, social, política, cultural, militar. O confucionismo tem, vamos dizer assim, um papel importante no exército vietnamita e também, vamos dizer assim, na economia vietnamita também. Então eles atribuem, por exemplo, vamos dizer assim, a figura do Ho Chi Minh, né? Ele fala, tudo mais, eles
colocam isso como uma base, vamos dizer assim. Por mais que eles tenham adotado no século XX, por exemplo, a questão do marxismo, construir uma sociedade socialista e tudo mais, eles se baseiam, vamos dizer assim, isso está numa fala do Ho Chi Minh, por exemplo, um dos textos mais, talvez assim, um dos mais citados, mais famosos, só que entre eles lá, eu não vi ainda uma tradução desse texto dele, acho que nem para inglês tem, viu? Eu não vi nem para inglês. Tem como é que chama? Esqueci o nome da língua que hoje em dia é falado no Vietnã. Enfim, mas num desses textos clássicos dele, ele fala, um revolucionário vietnamita, ele, vamos dizer assim, se ele quer ser um revolucionário, ele precisa observar ali, vamos dizer assim, um conceito que é o coração-mente, vamos dizer assim, que é clássico, o confucionismo, já do mente, por aí vai, e as cinco, vamos dizer assim, cinco virtudes, né, traduzido por virtude, né, o Dutch chinês, tudo mais, né, ele fala cinco, vamos dizer assim, ele fala assim as cinco virtudes, assim, que um revolucionário deve observar, vamos dizer assim, deixa eu achar aqui rapidinho, para não falar bobagem. Então é assim, são cinco. Seria a humanidade, seria a justeza, ou o pessoal traduz por justiça, retidão, e a humanidade aqui que eu estou traduzindo, o pessoal traduz por benevolência, tudo mais. Mas aqui vou usar, né, listar cinco aqui, o que ele fala: humanidade, a justeza, conhecimento, a coragem e a integridade. Então, por exemplo, nesse caso do Ho Chi Minh, ele faz, vamos dizer assim, ele altera. Vamos dizer assim que duas coisas são assim, que vem do confucionismo chinês, que também é alterado, são duas coisas. Por exemplo, no confucionismo chinês, você tem lá o Yang. Yang, que eu traduzi por humanidade e tudo mais, tem a ver com, vamos dizer assim, na etimologia da palavra, é o duas pessoas juntas, são duas pessoas ali, é o número um, o número dois e o ideograma da pessoa. Pessoa e dois. Duas pessoas juntas, vamos dizer assim. Então, isso daí chega para o Vietnã. Então, eles vão usar isso aí do jeito deles lá, tudo mais. Eles vão dar o significado deles, junto com outra virtude, vamos dizer assim, que é a justeza, que é o I. Mas, assim, geralmente esse I, ele é traduzido por justiça ou por retidão. Aqui eu estou traduzindo, então, humanidade e a justeza. Então, humanidade e a justeza é um negócio que vem da China e vem para o Vietnã. Então, isso daí, por exemplo, no neoconfucionismo vietnamita, na época do Leloy, por exemplo, o pessoal fala Leloy, né? O Leloy, sei lá. Ali, vamos dizer assim, quando o Vietnã passa a ser independente, vamos dizer assim, né? Eles declaram a própria independência, aí eles passam um tempo, assim, teimando para manter aquela dependência ali. Daí sim chega na época do Leloy e companhia, eles adquirem, de fato, uma independência e tudo mais. E lá tem um pensador lá, que é o Nguyen Chai, aquele cara lá pega e vamos dizer assim, que ele pega esse confucionismo chinês, esses dois aí, principal, humanidade e justeza. Esses dois aí, vamos dizer, que vêm para o Vietnã, e é os dois assim que é o que fica. As outras, por exemplo, que é do confucionismo chinês, né? Seria, por exemplo, a confiança, acho que a confiança, outro não lembro. Mas esses daí eles mudam. Então o Ho Chi Minh, por exemplo, ele coloca a coragem no lugar, por exemplo, ele coloca a integridade. São duas lugares. Opa, deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. Acho que não sei se cortou o que eu estava falando, mas beleza. Então, assim, o É Ho sobre Chi a Minh, ele... confiança. Quando você falou a palavra Isso, confiança, deu uma travadinha. isso. Então, a confiança, por exemplo, ele tira vamos dizer assim, nessa fusão que ele está fazendo entre, vamos dizer assim, o que ele recebe, o que ele conhece de Ocidente, vamos dizer assim, né, no caso marxismo, está fundindo o marxismo e o confucionismo. Então, esse é um negócio assim que isso aí é uma coisa pouco divulgada, vamos dizer assim, pouco estudada, vamos dizer assim, a partir dos anos 90, ali, o pessoal começa a estudar mais isso daí, porque na China também está acontecendo um outro movimento lá e tal,
o Vietnã vai acompanhando e tudo mais. Mas no resumo, vamos dizer assim que vamos falar do Ho Chi Minh porque o pessoal quer, né, espera que a gente fale um pouquinho dele também, porque é o cara mais famoso por aqui e tudo mais. Então, nesse caso, só para dar um exemplo aqui, né, do que é a influência do confucionismo no Vietnã e tudo mais, chega no pensamento do Ho Chi Minh, então ele faz todo, vamos dizer assim, pega, vamos dizer assim, do marxismo, ele pega muito daquilo que vem pelo Lenin, sabe, da Terceira Internacional Comunista, das teses do Lenin sobre a situação colonial dos países, né, frente ao imperialismo e tudo mais. Então aquilo ali é um negócio que interessa mais para ele, ou para o Partido Comunista Vietnamita, vamos dizer assim, né? Assim, bem naquela coisa assim de que os vietnamitas, eles entendem que o confucionismo deles, ele é mais ele é menos concentrado em questões metafísicas e mais concentrado em questões éticas, vamos dizer assim, né? De um jeito mais menos falando menos palavrão pro pessoal, é como se eles achassem que o confucionismo chinês é teórico demais, os caras viajam muito, enrola muito e não faz nada. E o confucionismo vietnamita mesmo, aí sim os caras realmente vai na onde tem que ir, os caras vai na prática, usa aquilo que faz diferença na prática. Se não tá bom, a gente não usa. A gente usa o que dá resultado para nós aqui. Então, no geralzão, vamos dizer assim, que a principal diferença, então, dentro, né, indo além, vamos dizer assim, um pouquinho mais dessa diferenciação que o Ho Chi Minh, no pensamento do Ho Chi Minh, por exemplo, né, ele pega a justeza e a humanidade chinesa, mas ele muda os outros, vamos dizer assim, os outros conceitos importantes para forjar um bom revolucionário vietnamita, né? Que é o caso da coragem, por exemplo, e a integridade. Isso daí está ligado àquilo que é, vamos dizer assim, a visão deles mesmos próprios do que diferencia, assim, no geral, o confucionismo deles e o confucionismo chinês. Então, o que diferencia o confucionismo deles? No confucionismo, vamos dizer assim, vindo do Guyan Chai agora, lá no neoconfucionismo, voltando assim uns quase 1000 anos para trás aí. No pensamento do Guyan Chai, por exemplo, que ele pega esses conceitos aí da humanidade e da justeza, ele também muda o resto, ele muda outros. Então, dois que vão no lugar aí, por exemplo, é o caso de, vamos dizer assim, por aqui o pessoal chama de misericórdia. Por exemplo, quando vamos dizer assim, a dinastia Lã, ela se torna realmente, efetivamente independente do Estado chinês, você tem um Estado da Viet, vamos dizer assim, né, pleno ali, vamos dizer assim. Então ali você tem, por exemplo, o Wen Chai, ele é um cara que vai falar assim, ó, a gente botou os caras para correr e ficou uns caras aí que se rendeu aí. O que a gente faz com esses caras que se rendeu aí? Geralmente, o que acontece em lugar por aí? Os caras pegam e mata, ou tortura, ou escraviza, por exemplo, né? Você tem as escravizações aí que o pessoal vai fazendo em outros lugares aí. Mas nesse caso aqui, o Gotcha, ele fala assim, viu, não, deixa esses caras quietos aí. Se eles se renderam, então deixa eles virem aqui, deixa eles tocar a vida deles aqui junto com a gente. Então, se os caras se renderam, os caras falaram, a gente não quer guerra, a gente desiste. Pronto. Então, esses caras vão ser integrados à sociedade vietnamita. Então, esse é vamos dizer assim, conceito, vamos dizer assim, considerado muito importante dentro do confucionismo vietnamita, produzido, vamos dizer assim, apresentado pelo Nguyen Chai, que ele é importante porque o Nguyen Chai é um cara que estava envolvido diretamente nessas guerras. Ele era, vamos dizer assim, o cara, uma espécie assim de conselheiro do Leloy, vamos dizer assim, e os pronunciamentos, vamos dizer assim, as coisas que o Leloy ia falando para o povo, muito daquilo lá, quem escrevia aquilo lá era o Nguyen Chai. Então, vamos dizer assim, esse é um cara, assim, vamos dizer assim, uma espécie, assim, uma baita da referência dos confucionistas vietnamitas, de um cara, assim, que ele, vamos dizer assim, que ele é o cara que realmente teoriza e pratica o negócio. Tipo, ele é um cara que estava envolvido diretamente
foi lá no, vamos dizer assim, no front de batalha lá, combateu junto com os caras e, vamos dizer assim, que participou do negócio todo aí, né, da conquista da independência do Vietnã e, vamos dizer assim, usando na prática ali os conceitos funcionistas, basicamente. Então, duas diferenciação assim grande que dá para a gente fazer assim macro de diferenciações assim, de alta de grande escala, vamos dizer assim, dois caras super importantes para o constitucionalismo vietnamita é o Nguyen Chai, vamos dizer assim, o clássico antes do Vietnã se vamos dizer assim se enfrentar com o Ocidente e o Ho Chi Minh depois do embate com o Ocidente, vamos dizer assim. Então esses dois caras aí são, vamos dizer assim, digamos que assim os principais, né? O Grant Charlie seria o principalzão, assim, vamos dizer assim. E por aí, né? Pra gente não. Vamos lá. Pensando aqui, basicamente você respondeu duas perguntas assim que eu faria, que é a diferença, se tem uma diferença entre centro e periferia. Que nem, vamos supor, sei lá, aqui a gente pega muito da filosofia francesa. Mas aí a filosofia francesa, talvez, sei lá, vamos pegar um aqui, o Foucault lido aqui, talvez as pessoas não tirem as mesmas interpretações do que lido na França. Não sei se é o exemplo mais correto a se pegar. Ou o Adam Smith, vai, o inglês, pronto. Ah, porque o liberalismo dele, mas aí a Inglaterra estava em outra posição econômica, então os tratados, a Inglaterra tinha mais vantagem, era um país mais desenvolvido, enfim, pegando assim um exemplo aleatório, que muitas leituras, por exemplo, daqui, pensando na nossa relação com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa, você cria dinâmicas diferentes, né? Nem sempre o que funciona aqui funciona lá e vice-versa. Não dá só para você copiar uma filosofia de lá para cá. Cria uma relação de centro e periferia. E basicamente foi o que você falou, né? Uma dúvida que eu tinha é isso. Então eles simplificaram, eles pegaram o conceito do confucionismo, usaram, como você falou, da justeza. O outro foi justeza aí, desculpa, Humanidade. e humanidade, e deram uma enxugada, tiraram outros que talvez faria mais sentido no universo chinês, de grande império, e não deles ali, de quem estava lutando para deixar de ser um estado vassalo, tributário, né, que eles falam. Então, você respondeu, é mais ou menos por aí que eu entendi, né? Eles deram uma, vamos dizer assim, uma lapidada para o universo deles, então dá para dizer que essa, essa forma de interpretar mais esses dois conceitos que os outros e usar mais esses dois já é a pergunta que eu faria, né, da relação de centro e periferia, para fazer mais sentido para a sua própria realidade. Pois é. Ah, acho que sim, né? Acho que eu não vejo tanto problema em não pensar a relação da China com o Vietnã em termos de centro e periferia, por exemplo. Não vejo muito problema com isso. Tudo depende do como você conceitua, né? Essas palavras e tudo mais, né? Mesma coisa acontece com a famosa pergunta se os asiáticos fazem filosofia ou pensamento, ou questão que você trouxe aí no começo, né? Se o confucionismo é religião ou é sei lá o quê, né? Todas essas perguntas aí, eu acho importante destacar isso, porque todas essas perguntas elas são produtos da modernidade europeia. Essa que é a questão. Se a gente aceita essas perguntas de bom grado, tá vendo, ó, centro e periferia. Se a gente aceita de bom grado essas questões aí, a gente repete bastante problema, vamos dizer assim, né, que eles causaram e a gente vai continuando, vamos dizer assim, que a gente, como se a gente financiasse todos os problemas e atrocidades que isso daí trouxe para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Não que seja só isso, mas assim, se a gente aceita essas questões aí de muito bom grado, não dá uma, vamos dizer assim, se a gente não faz a crítica a isso daí, fica difícil. Eu acho que é isso que os vietnamitas fizeram, né? Tipo, chegou o confucionismo para nós aqui, tipo, a gente não tava procurando o negócio lá, não tava, né? A gente não sabe também porque não tem muita fonte, vamos dizer assim, né? Tipo, 2 mil anos atrás, tipo, você tem um debate aí para saber qual que é a origem dos vietnamitas, por exemplo, né? Se eles têm ligação com os chineses ou não. Hoje em dia tá mais para não, né? Tipo, não, né? Tipo, é outra parada aí, vamos dizer assim, né? Então, é um negócio que acho importante, assim,
Antes de eu bater qualquer martelo aqui, né, de responder a pergunta, assim, dar a minha resposta aqui, tipo, eu deixo em aberto pro pessoal, aí, né, tipo, o pessoal botar isso aí em questão, refletir um pouquinho sobre essas questões aí que chegam para nós, aí, né, que o pessoal produz e joga na gente, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que tá tranquilo, sim, eu acho que pensar dessa maneira aí tá em casa. É porque é um universo tão diferente do nosso, né? Que nem você falou. Antes de eu decidir estudar o Sudeste Asiático, tem 2 anos e pouco, três. Eu, na época da faculdade, pós, tal, eu sempre quis ir ao Oriente Médio. Enfim, eu sempre tive uma tendência a não seguir o fluxo, né? Eu sempre tive uma coisa meio contra-hegemônica dentro de mim, que conforme eu fui estudando, eu fui, né, aprimorando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de pensar dessa forma, como você falou, é muito difícil para a gente que nasceu, estudou, aprendeu nessa forma ocidental, né, de pensar, que nem hoje, na minha cabeça já foi uma relação centro-periferia, que é uma forma de ver europeia. Então, assim, mesmo para mim que há anos estudo, gosto de estudar coisas contra-hegemônicas, Oriente Médio, terrorismo, quando eu fiz meu TCC sobre terrorismo, sobre povos que são freedom fighters ou terroristas, naquela época, 2012, quando ainda, né, muito se falava, eu fiz um TCC baseado nisso. Então é muito curioso, você falou que eu me policio ao máximo para não reproduzir, mas não tem como, tá na gente, a forma como a gente aprendeu, a escola que a gente, né, faculdade que a gente conviveu a vida inteira, então é praticamente impossível você. E também até para, sei lá, para dar um ponto de partida, né, para tentar entender. Que nem até a própria ideia do confucionismo, filosofia, não sei o que, que assim, eu preciso, né, a gente que aprendeu aqui dos moldes assim ocidentais, a gente precisa de um ponto de partida para saber para onde a gente vai aprendendo. E a relação de centro e periferia é mais ou menos por aí. E nos vídeos que vocês têm, que você me mandou, eu vi dois muito interessantes, e o que eu mais assim achei intrigante, assim, legal, foi do neoconfucionismo, que você estabelece período. E aí, fazendo uma relação do Vietnã com o neoconfucionismo, dá mais ou menos o mesmo período, né? O Vietnã, ele ficou sob domínio chinês ali entre o século 3 e 10, mais ou menos, vamos arredondar aí. E se não me falha a memória agora, que eu já vi tem umas semanas, o neoconfucionismo chinês, mais ou menos que vocês datam isso, né? O neoconfucionismo acho que é do século 2, 3, né? Que vem novos filósofos com propostas novas. Não, é o século 3, eu estou enganado? Acho que é mais ou menos o mesmo corte temporal, não é? Então, o processo todo do neoconfucionismo dá para a gente contar a partir da entrada do budismo na China. Aí você já pode Isso. contar ali do século I, no mínimo, do século I da Era Comum aqui, né? Mas Uhum. assim, Então, propriamente dito, pode falar. não, é verdade. Então, assim, o confucionismo entra no Vietnã já com essas outras influências também, né? Porque se é século Não, I ou não, não necessariamente. não, não, não. Eu falo assim, eu falo o processo todo, assim, né? Até o negócio, porque se você pegar todo o processo do neoconfucionismo e todo aonde ele alcançou, tudo mais, você vai pegar ele no Vietnã, no Japão, na Coreia, tudo mais, esses lugares aí. Então é como se ele tivesse uma duração toda de uns 2.000 anos, tipo até século XIX, se pegar assim, longo. Agora, se você pegar como os chineses pegam, eles vão falar que o neoconfucionismo é a filosofia, né, o xie, em chinês, né, o aprendizado, tudo mais, da dinastia Song e Ming. Então, a dinastia Song e Ming está ali entre o século tipo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, esses séculos aí. Então, é equivalente em comparação com a baixa Idade Média na Europa, por exemplo. Mais ou menos isso daí. Agora, no começo da Era Comum, vamos dizer assim, ou depois de Cristo, como o pessoal fala, ali no começo no final da dinastia Han, vamos dizer assim, contemporânea do Império Romano e tudo mais, ali o que está chegando para o Vietnã ali, o confucionismo que está chegando para o Vietnã ali, ele é um confucionismo Han. No geral, a gente chama normalmente de confucionismo Han. O confucionismo Han chinês, ele tem três traços principais, assim, mas dois são mais dominantes. Um é o próprio confucionismo mesmo, o outro é o legalismo ou o legismo chinês.
E o terceiro é a Huan Lao, vamos dizer assim, uma espécie de uma vertente taoísta, vamos dizer assim. Então, esses três aí, é a mistura desses três aí que está chegando pro Vietnã. Ou seja, o que está chegando para o Vietnã é funcionismo, a relação entre a ética e o conhecimento, junto com o legismo, seria a relação entre método e padrão, e a Huan Lao, seria, vamos dizer assim, seria os métodos também, só que, vamos dizer assim, pensando como aplicar esse negócio aí, sabe? Vamos dizer assim, qual que é a melhor forma de você usar todas essas, vamos dizer assim, como governar. Basicamente é isso. Como é que a gente produz as leis sem que as leis produzam vamos dizer assim, um efeito nocivo na população, como aconteceu antes da dinastia Qin lá na China. Então, dinastia Han, eles estão, é um confucionismo que regula a lei, vamos dizer assim, pelo conceito dos ritos. Esse conceito dos ritos aí que entra no Vietnã também. Esse negócio é importante no Vietnã também. Então, é outro, vamos dizer assim, conceito confucionista fundamental também, que entra também no Vietnã. Mas o caso da justeza e da humanidade talvez sejam os que eles pegaram mais. Assim, os ritos, parece que eles não. Teve momentos que eles forçaram a barra mais nos ritos, no caso do Vietnã. Por exemplo, final daquele período de fragmentação no Vietnã. Você pega ali mais ou menos, acho que século 16, 17, 18, começo de 19, mais ou menos, tem fragmentação aí do Estado vietnamita, vamos dizer assim. Até que eles se reunificam de novo sob a dinastia dos Nguyen, começo do século XX, começo do século XIX, final do século XVIII, por aí. Então, naquele momento ali, final do século XVIII, começo do século XIX, ali eles forçam a barra, vamos dizer assim, na questão dos ritos, vamos dizer assim. Eles vão produzir um conceito ali meio, vamos dizer assim, nocivo para a população, nocivo assim para a própria, o próprio, vamos dizer assim, Estado, para os próprios funcionários do Estado e para o povo também. Qual que é a consequência disso daí? Muito, assim, para quem estuda o Vietnã já sabe, tipo, eles vão ser invadidos pelos franceses e os franceses vão dominar ali por uns quase 100 anos, mais ou menos. Então, o custo foi esse daí. Então, voltando lá, dinastia Han, aí quase 2.000 anos atrás, o confucionismo que chega ali primeiro para o Vietnã é esse daí, esse confucionismo legista, vamos dizer assim, que vem da dinastia Han. Depois, devagarzinho, que o negócio vai. Por que eu tô falando isso? Porque existe outro debate também para ver quem que chegou primeiro, que foi o. E vai entrar o budismo no Vietnã também. E o pessoal debate para ver quem que chegou primeiro, se foi o budismo chinês chegou primeiro no Vietnã ou se foi o budismo indiano mesmo, diretamente que chegou no Vietnã primeiro. As fontes que vão aparecer no debate que está assim, ganhando a parada é o pessoal que defende que o budismo indiano chegou primeiro no Vietnã do que o confucionismo chinês. Isso daí, vamos dizer assim, dá uma diferença no que vai acontecer depois no processo do Vietnã. Talvez isso daí faça diferença para eles, vamos dizer assim, pensar certas coisas que os chineses vão demorar mais tempo, o diálogo é maior, o debate é mais, vamos dizer assim, mais sofrido, vamos dizer assim, os vietnamitas já vão, vamos dizer assim, resolver a parada mais rápido, vamos dizer assim, talvez, né? Paradas como, sei lá, a questão do a questão das mulheres, por exemplo, os vietnamistas, eles diferenciam como é que fica a questão das mulheres e o confucionismo no Vietnã, por exemplo. Então os vietnamitas eles falam, tipo, aqui, onde assim as mulheres têm menos problemas com o confucionismo do que tem na China, por exemplo. É isso que eles vão defender. Então tem vários exemplos que a gente poderia dar nesse sentido também, mas você também tem outros exemplos também que não tem momentos que não são tão diferentes assim. Mas a gente pode falar isso daí, dar uns detalhes depois, se o pessoal quiser e tudo mais, né? Você achar que
Precisa, mas a gente, assim, basicamente, o confucionismo que vem do. Primeiro que chega no Vietnã é esse confucionismo Han aí, do confucionismo legista aí, confucionismo legista. E é legal isso, né? O Sudeste Asiático é legal que tudo tem o sincretismo, né? É que nem no Camboja tem o Angkor Wat, mas é é um pouco mais para frente do tempo do marco temporal que a gente está pegando aqui, que é uma mistura muito local do budismo com o hinduísmo, que tem aqueles templos, que é um dos lugares mais visitados do mundo. E é o que você falou aí, tem o budismo, aí depois tem a herança do confucionismo, mas qual veio primeiro? E isso é muito peculiar de todo o Sudeste Asiático. Sempre que eu começo, que eu estudo assim, eu penso, nossa, quando eu estudei, decidi focar numa região, né, parar de ficar estudando tudo assim, né, conforme dá na cabeça, e aí sempre eu me volto assim pensando, olha, escolhi a região certa, que eu acho muito legal isso. Você não sabe, um influencia o outro, você não sabe de onde começa um, de onde vem o outro, e eu acho muito bacana. Vamos falar um pouquinho do Ho Chi Minh, aproveitar aqui. Seguinte, eu quero fazer uma propaganda sem ganhar nada, que fique claro, tanto é que, deixa eu até pegar o nome da editora para a gente fazer bonito, né? Eu li um livro do Ho Chi Minh muito bom, da editora Anita Garibaldi, que eu recomendo a todos. É Ho Chi Minh, Vida e Obra, do líder da libertação nacional do Vietnã. Por que que eu recomendo esse livro? Porque em sua grande maioria, são os seus escritos, em primeira pessoa. É o que ele de fato escreveu, não é a gente interpretando. Tem, lógico, né, vai fazendo o marco da vida dele, mas são os escritos mesmo. É o que ele escreveu quando ele estava na França, é a produção dele, então dá para entender bem do que ele pensava, não é ninguém traduzindo ele. Então recomendo. Aí sim, uma propaganda minha, fiz um episódio sobre a vida. Ele é tão. Para mim, é um dos personagens mais interessantes do século XX. Então eu separei dois episódios, né? Um sobre a vida dele, só fazendo a linha do tempo mesmo, e eu peguei esse livro e peguei umas partes para fazer um sobre os escritos, o que ele achava, o que ele pensava, e usar até uns trechos do livro. Isso eu ainda não fiz. Eu tenho umas páginas aqui no Word perdidas que eu preciso organizar as ideias e fazer, que eu acho ele um personagem muito incrível. E aí, de tudo que você falou, também me clareou de algumas partes que eu li no livro. Por quê? Eu acho que pega bem o que você falou de confucionismo. Ele, lá na França, quando ele estava no Partido Comunista Francês, ele falava muito sobre uma relação de causa e efeito entre centro e periferia. Que quando os trabalhadores franceses conseguiam mais direitos, os vietnamitas sofriam mais, para os donos do capital terem mais lucro, porque perderam dando direitos para esses franceses. Então, assim, volto a dizer, recomendo esse livro e casou com bastante coisa que você falou aqui. E ele até incomodava os comunistas franceses, muitos deles, porque eles não conseguiam ver dessa forma, né? Eles estavam ali no mundo deles, na França. Então vem um cara com uma didática muito boa, com inteligência, explicar, e isso incomodava ele até mesmo dentro do seu próprio partido, do seu próprio círculo. Que ele falava, não adianta vocês ficarem olhando só aqui, vocês têm que olhar o todo, vocês têm que olhar o processo como um todo. E até tem uma época, vamos dar um spoiler do livro aqui, tem alguns escritos que ele pegava para ser ouvido, ele ouvia os relatos das atrocidades que os franceses faziam no Vietnã, e aí o seu artigo, o seu espaço que ele tinha no jornal lá do Partido Comunista Francês, ele não falava o que ele achava nada, ele só escrevia os relatos de tortura, de sofrimento, de abuso, de estupro, para chocar os franceses. Fala, tá aqui, ó. A minha coluna é essa. Não, mas você não falou nada. Não, aqui, tá aqui o relato que está acontecendo no Vietnã. Não preciso falar nada, tá aqui. Então, nos seus escritos, né, nas suas reuniões do partido, ele sempre dizia isso e que casa muito bem com o que você falou da vertente do confucionismo do Vietnã. O Ho Chi Minh pegou bem essa ideia, né, desses três pontos que você falou. Então eu recomendo esse livro para quem quer conhecer mais dele, que eu acho. Depois que eu estudei Ásia, eu mudei minha século XX, uma das figuras mais interessantes. Eu coloco ele, e mais importante, eu coloco o Deng Xiaoping. Depois que comecei a estudar China, eu falei, nossa, o que esse cara fez é loucura o que ele mudou o planeta, né? Esse cara é que aqui no Ocidente a gente acaba não pegando. Mas, enfim, aí eu queria que você falasse um pouco do Ho Chi Minh. Você conhece esse livro? Você já leu coisas dele? Que nessa época ele já, usando o Lenin, no livro tem muita citação do Lenin, ele nem fala quase de Marx, né? Ele fala muito de Lenin, e aí o Lenin também tinha, não li livro do Lenin ainda, está na minha lista de desejos de conhecer mais, mas pelo que ele escreve do Lenin, o Lenin também tratava muito de analisar a visão como um todo, a visão macro, de como o centro afeta a periferia e vice-versa. Aí queria que você falasse como todo mundo
que acha que vai ouvir o episódio, que está ouvindo agora ao vivo quando fala de Vietnã, confucionismo, acredito que queira ouvir mais do Ho Chi Minh, aí eu te pergunto isso, você acha que você já sabia desses traços dele e como você acha que o confucionismo tem a ver com essa forma dele de ver o mundo e de criar esse nexo causal entre França, que acontecia na França e no Vietnã? Pois é, né? Então, hum, eu não sou assim um grande leitor do Ho Chi Minh, vamos dizer assim, né? Eu não li todos os livros dele. Mas vamos dizer assim que muita coisa o pessoal já falou, né? O pessoal já falou assim, que assim, dentro do pouco que foi falado sobre o Ho Chi Minh por aqui, o pessoal já falou bastante sobre, vamos dizer assim, o lado marxista dele, vamos dizer assim, a adoção ao marxismo e tudo mais. E que vem, vamos dizer assim, que nem você falou, é uma coisa assim que você vê mais, vamos dizer assim, vem mais pelo Lenin, vamos dizer assim. Então, ah, faz sentido com a leitura geral que os pesquisadores, né, filósofos vietnamitas fazem do percurso do Vietnã, vamos dizer assim, né? Eles definem o Vietnã como resistência e construção, vamos dizer assim, defesa do país, da civilização e construção e desenvolvimento dessa civilização e tudo mais. Então, outra coisa, por exemplo, que no caso do Ho Chi Minh, o pessoal entende que é, vamos dizer assim, vem do confucionismo também, é quando ele destaca, vamos dizer assim, os eventos históricos, sabe, a abordagem histórica que ele faz das coisas. Isso daí combina super combina com o marxismo. Não tem como não falar que não combina, combina, super combina. Do meu ponto de vista, faz muito sentido, vamos dizer assim, não é nada surpreendente, é um negócio assim até previsível, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, se olhando para o século XX, você olha e fala, mano, aqueles caras lá, da jeito que eles são, com essa tradição que eles têm, tipo, tava na cara que eles iam adotar um negócio tipo marxismo europeu, assim, sabe? Ou alguma coisa próxima ao anarquismo, alguma coisa assim. Assim, hoje em dia eu olho e falo assim, esse movimento deles, China, Vietnã, Coreia do Norte, né, a Coreia Popular, tudo mais, são os movimentos assim, ah, movimentos assim tradicionais, vamos dizer assim, seria um negócio assim tradicional. Ho Chi Minh, do meu ponto de vista, assim, muito parecido com o Deng Xiaoping que você citou, muito parecido com o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, todos eles são muito parecidos nesse sentido aí. São figuras ali que, quando a coisa está apertando dentro vamos dizer assim, do pedaço deles ali, os caras reagem, levanta e luta contra o negócio. Tipo, e vamos nessa. Então, é isso que eu penso, assim, tipo, ele é uma figura, vamos dizer assim, que... Vou citar um trecho dele aqui para o pessoal aqui. Talvez um trecho que a gente não veja não sei se você viu em algum livro assim que é tradução do que ele escreveu mesmo, né? Eu acho que imagino que o pessoal traduza mais coisa do Ho Chi Minh e seja mais ligado vamos dizer assim, às teorias ocidentais, né? No caso aí as marxistas e tudo mais. Mas aqui ele diz o seguinte: não é difícil para um quadro se tornar um verdadeiro revolucionário, se ele quiser. Tudo depende de seu coração e mente. Em vietnamita seria Long Minh, coração e mente. Se seu único interesse é o partido, o país e seus compatriotas ou seus camaradas, ele gradualmente se tornará justo e altruísta. No original seria Ti Con Vo Tu. Então aqui o cara traduziu por justo e altruísta. A tradução poderia ser também por justo e imparcial. Ou, num sentido mais tradicional, lembrando o Guantai, alguém que pensa nele e nos outros. Pensa ele e nos outros. Né? Se enquadra, eu acho, na definição de confucionismo, né? A ética, a relação da ética com o conhecimento. Aí ele continua.
como ele foi justo e altruísta, ou no caso aí um quadro revolucionário, não, alguém que quer se tornar um revolucionário de fato, como ele foi justo e altruísta, suas falhas diminuirão progressivamente e suas virtudes descritas abaixo, né, no texto que ele escreveu original, escreveu, e suas virtudes descritas abaixo se tornarão cada vez mais aparentes a cada dia. Em resumo, as boas virtudes são 5 no total. A humanidade, em vietnamita Yan, parecido com o chinês, né? A justeza, Nha, em vietnamita. Conhecimento, Ti, parecido com o chinês. Coragem, Tum. E integridade, Lian. Então, esse é vamos dizer assim, eu acho que um trecho bem legal, poderia circular mais por aí, o pessoal conhecer mais o pensamento dele. Isso daí está num livro, o pessoal traduz por, deixa eu ver se eu acho aqui, o pessoal geralmente traduz isso daí por mudar nosso método de trabalho. É um texto dele que chama Mudar Nosso Método de Trabalho. Eu não sei se tem tradução para o inglês, eu não achei nenhuma. Então a gente se vira, né? A gente dá aquela se viradinha, né? Acho que, acho que é isso. Assim, ah, não sei o assim, tem algum detalhe assim que você acha que a gente poderia comentar? Eu também viajo também, né? Esqueço. Não, mas a ideia é essa, é conversar, trocar ideia. E outra coisa que eu lembrei dele é que é o seguinte, quando o Japão se rendeu, né, em 45, e ele quis fazer uma declaração de independência às pressas, né, para ver se colava antes que viesse outra potência. Olha que curioso, ele admirava os Estados Unidos pela luta anti-imperialista dos Estados Unidos e, né, para subir no palanque, ter o que falar, ter o que apresentar, ele basicamente copiou trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então ele subiu no palanque, falou com uma multidão, declarando que o Vietnã seria independente, né, a partir de então. E começou lá com todos os homens nascem iguais, o Criador nos deu direitos invioláveis, e usou até uma linguagem que nem é muito do Vietnã, de falar de Deus, de Criador, nós, né, Deus não deu. Então, para você ver, até voltando ao confucionismo que a gente estava falando. Então, ele com uma vertente leninista, marxista, ele admirava os Estados Unidos e não se importou de copiar uma declaração norte-americana, que era o oposto, né? A sociedade traduz o oposto, né? O self-made man e tal. E pegou inclusive trechos que falam de Deus, de Criador, que nem faz parte daquela realidade. E por admiração e também ter o que apresentar ali. E não faz parte do modelo WASP, né? Do modelo norte-americano ali de protestante, branco, blá blá blá, que a gente já sabe. Enfim, aí você falou, me lembrou disso também, que está no livro. Bom, é isso. Curiosidades que eu tenho sobre o confucionismo, acho que não. Eu que te pergunto, é uma coisa que eu não perguntei aí, que você queira falar sobre Ho Chi Minh, Vietnã, China. Esse tema assim de confucionismo, budismo, a cultura em geral, né? O jeito de ver o mundo, ver a vida da Ásia. Acho que é a parte que eu menos me consigo ver, eu consigo vislumbrar mais assim relações internacionais, política, história, mas quando chega essa parte de cultura, eu confesso que eu ainda sou bem, eu fico preso ainda às raízes ocidentais aqui quando eu começo a tentar entender o lado de lá, digamos assim. Ah, tranquilo. Isso que você falou, né? Ele, tipo, ele é um confucionista, ele é um marxista e não tem problema de copiar uma declaração de independência dos Estados Unidos. Cara, isso é nada mais tradicional. Nada mais tradicional. Dentro do confucionismo, nada mais tradicional. Os caras fazem isso o tempo inteiro. Não tem problema. Uma das coisas interessantes é que um confucionista, ele nunca é só confucionista. Ele é confucionista e mais alguma coisa. Faz todo sentido com o próprio conceito de humanidade. Duas pessoas juntas, ou duas ideias, duas qualquer coisa. Então, isso faz parte, vamos dizer assim, dentro do. Se a gente entrasse, por exemplo, em questões metafísicas, por exemplo, do confucionismo, a gente ia ir bastante longe aí todas essas coisas aí.
Acho que uma coisa que eu queria destacar também é se alguém perguntar, por exemplo, pô, mas vocês não falaram das filósofas confucionistas vietnamitas. Será que tem? A resposta é sim, tem. Temos talvez a mais famosa seja a Ho Xuan Hong. Ho Xuan Hong. Então ela é mais ou menos ali da virada aí do século XVIII para o século XIX e ela escreveu, vamos dizer assim, ela mais conhecida como poetisa, né? Mas se a gente olhar, vamos dizer assim, os dados sobre a vida dela e tudo mais, ela é alguém assim que, vamos dizer assim, que teve o engajamento político, vamos dizer assim, a participação política dentro da sociedade e ela, vamos dizer assim, que ela desafiou, tirou queda de braço com os poderosos dentro da dinastia Nguyen no século XIX, no início do século XIX. Então, acho importante destacar que, sim, temos filósofas confucionistas vietnamitas importantes e inspiradoras para hoje. Tem o pessoal no Vietnã que pesquisa ela, é uma figura, vamos dizer assim, importante. Só que uh, a gente tem um problema, vamos dizer assim, de impressão das obras e tudo mais, é difícil circular por aí e tudo mais, então vai ser difícil ainda a gente ver alguma... Tem tradução de poemas dela para o inglês. Isso daí tem. Isso daí eu achei interessante. Quem se interessar, pode dar um toque aí que a gente se fala aí. Acho que é isso que eu queria destacar mais assim. O resto tá tranquilo. É, Estamos com o tempo aí. estudar Ásia e África, pode ter certeza que você vai ter que saber inglês, porque mesmo em inglês já tem pouco, né? Agora, quando foi até uma das motivações que eu resolvi começar a escrever. Eu comecei com um blog, né? Antes de inventar podcast e tal. Aos poucos que eu fui perdendo a vergonha, mas comecei com o blog até por isso. Eu não achava nada. Eu falei, vou estudar Sudeste Asiático. Eu não achava nada, 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 nada. Aí eu fui pro inglês, aí melhorou um pouco. Aí, beleza, Google Acadêmico, inglês, aí você tem que fazer, né, toda aquela peneira para você achar informação, mesmo em épocas de internet, é uma guerra mesmo, é coisas assim, de Google Acadêmico, aí você entra em universidades, mas aí são pagos os artigos, você tem que pagar, enfim, é essa luta aí para quem quer estudar uma região não mainstream, é o que a gente sofre aí, não tem jeito. E, bom, vai dar uma hora, acho que é isso. É, Eu vou transformar aqui o bate-papo em podcast e aí a gente se fala. Se a gente combinar mais pra frente outros, eu gostaria de perguntar várias coisas. Enfim, que nem você falou das mulheres e dá para fazer também alguma coisa que é tido ali na Ásia, principalmente China ainda como, né, as sociedades mais conservadoras. Interessante saber. Tem até as irmãs Trung também no Vietnã, que são uma das maiores heroínas de guerra do estado do Vietnã. São duas irmãs, são mulheres que conseguiram, no período que a China manteve o Vietnã ali sob seu domínio, foi entre as várias guerras internas ali, um dos maiores exércitos que o Vietnã conseguiu reunir nesses quase 1000 anos de dominação chinesa foi sobre essas duas irmãs, que já tem estátuas do Vietnã inteiro, enfim. Dá pra gente puxando o fio aí, dá pra pegar outros assuntos. E é isso. Muito obrigado por ter aceitado. Esclarecedor demais, principalmente depois de ler o livro do Ho Chi Minh ou antes, né? Quem quiser aí, a ordem tanto faz, que os assuntos se encaixam perfeitamente. Que lembra até a frase do Deng Xiaoping também, né? Não importa se o gato é branco, se o gato é preto, desde que ele caça o rato. Acho que dá pra simplificar o confucionismo com a frase dessa, né? Ou atravessar o rio sentindo as pedras também, né? Enfim, dá pra gente filosofar um monte aí. Beleza, Walter. Obrigadão pelo convite também. Sensacional a conversa aí. Vamos, vamos ver o que a gente inventa aí mais pra frente. Maravilha. Valeu, gente. Vamos sim. Valeu, obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente aí. Se der tudo certo aqui na hora de salvar aqui, que eu sou novato nesse negócio de live, fazer um podcast também e vamos ver outros assuntos aí, se o pessoal gostar, a gente pensa uns temas legais ali pela Indochina ali também. Tá bom? Valeu? Muito obrigado aí pela paciência, boa noite a todo mundo, obrigadão por conferir aqui, valeu.